Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Que Deus abençoe a todos nessa noite. Espero que você esteja bem. Nós vamos começar mais um encontro, né? Vida com propósito. Toda vida tem um propósito debaixo do céu. E nós vamos seguir hoje para mais um bate-papo aqui, né? No nosso canal aqui da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Espero que você esteja bem, você e sua família. Convido você a compartilhar o link, né? Compartilhando aí para que as pessoas possam estar, né, atento a tudo aquilo que nós estamos fazendo. E vamos seguir nessa caminhada de oração também. Você que está aí, tem algum pedido de oração a fazer, já pode colocar aí, digitar aí direitinho. Eu vou dar uma olhada aqui, ver como é que está a transmissão, se a imagem está boa, se o som está bom. E vamos seguir. Deixa eu olhar aqui como é que está a transmissão. Vamos começar mais o som tá bom, graças a Deus. Deus abençoe a todos. Tá aí Elaine Medeiros, Carlos Rubens, Maria da Penha, Rosângela Aragão. Tá falando aí que o filho tá precisando de cuidados, né? Roseni do Nascimento, Deus abençoe. Então nós vamos seguir nessa caminhada. Convido você a compartilhar aí a live. Para, se alguém, né, estiver aí fora tendo dificuldade de entrar, deixa eu só jogar aqui lá nos grupos, para a gente poder então caminhar nesse sentido, tá ok? Vamos lá, deixa eu botar aqui. Muito bem. Estou mandando lá para os grupos e nós já vamos começar a nossa live, tá bom? Vamos orar também. Ok, já foi aí para um grupo de irmãos. Nilcilene está aí também. Graça Manhã, Deus abençoe. Sandra Pani, Deus abençoe os irmãos. E eu espero que você esteja bem nesse tempo, né? Vamos fazer aqui algumas divulgações importantes. Primeiro em relação ao nosso culto de domingo. 10 horas da manhã, temos culto na Segunda Igreja Batista em Gramacho, Rua Alfredo Becker, número 3, próxima à estação de trem, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E teremos também à noite, às 18h30, uma palavra abençoada para o seu coração. Mas também no domingo vai ter um almoço, né? O almoço está sendo preparado e eu acredito que vai ser benção. Daqui a pouco alguém vai entrar aí, vai colocar aí o telefone, né? Dizer aí direitinho como você pode solicitar esse almoço, reservar esse almoço em prol do Ministério de Família, que vai programar o encontro de família em junho. Então, queria contar aí com a sua participação e nos ajudar, né, nessa caminhada que nós estamos vivendo. Ainda precisamos de cuidado, de atenção, é um tempo ainda muito delicado e nós precisamos de continuar buscando, adorando, né, a presença do nosso Deus, tá bom? Tô vendo aí Bonifácio, Elaine Medeiros também chegou, Deus abençoe, Graça Manhãs. Daqui a pouco nós vamos ler aqui os pedidos de oração e vamos orar junto, né? Então, enquanto isso, o povo está chegando, nós vamos então pensar um pouquinho sobre a palavra hoje do nosso grupo online aqui, né? Dos irmãos que gostam de vir. Mas antes da gente começar, eu quero convidar você a clicar, né? Clicar aí no joinha, deixar aí registrado tanto no YouTube como também no Facebook. É só clicar, se inscrever, curtir a página, tacar o dedo aí no joinha. Isso nos ajuda a impulsionar o nosso pequeno grupo, a nossa programação, tá ok? 20 horas e 9 minutos, vamos lá caminhar. Bom, hoje eu quero falar sobre o conselho para uma vida abundante, né? Conselho para uma vida próspera, uma vida abençoada. E nós vamos falar em Romanos capítulo 12, versículo 11, que diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Esse texto de Romanos, o autor vai nos trazer a visão de uma vida fervorosa, como nós devemos viver essa vida. Existem os cristãos espirituais e os cristãos religiosos. Nós falamos isso ontem. Aqueles que só estão preocupados em cumprir o rito da igreja, frequentar o culto, exercer a sua fé somente naquele momento. E existem também os espirituais, que vai além do culto, né? Vai além daquele momento apenas ali da religiosidade.
mas ele leva essa visão religiosa, essa visão de fé para o seu dia a dia, para o seu trabalho, para a sua casa, para o seu dia, né? Para a sua vida comum, né? Então, essa visão, nós vamos pensar agora sobre o conselho para uma vida abundante. Então, uma vida abundante é uma vida próspera, é uma vida que é levada a sério, com comprometimento, né, com a palavra de Deus. Então eu quero falar com você agora, exatamente dentro desse texto, né, levando a vida cristã a sério. O apóstolo Paulo, ele traz na sua epístola muitas informações ricas de material doutrinário, né, sobre como viver uma vida autêntica, como viver uma vida conforme a vontade de Deus. E ao apóstolo Paulo, ele vai desenvolvendo na sua doutrina a forma que nós devemos viver, né? A forma de falar, a forma de agir com os políticos, com o governo, com a moeda, com os impostos, com a vida em comunidade, com aquele que é diferente de nós. Então a Bíblia, ela é cheia de orientações do apóstolo Paulo sobre como nós devemos viver uma vida autêntica, né? Um conselho para uma vida abundante. Então o primeiro ponto aqui que nós podemos ver no capítulo 12, versículo 11, é o zelo. O que é zelo? Zelo é cuidado. E ele vai dizer, no zelo não sejais remissos. Ou seja, a pessoa que tem uma vida abundante cristã, ele tem uma vida dedicada de zelo, de cuidado. Então ele se preocupa, né, não só com as suas coisas, mas ele se preocupa com o reino de Deus, ele se preocupa com a sua igreja, ele se preocupa com o que a igreja está fazendo, com o que a igreja está realizando. Ele tem zelo. Zelo quer dizer cuidado, atenção. Ele faz parte de uma comunidade, que é a igreja, ele faz parte de uma vida cristã com a qual ele participa, mas ele é zeloso, ele é cuidadoso, ele tem atenção para com as coisas de Deus. Então, no Romanos capítulo 12, 11, ele vai dizer, no zelo não sejais remissos, né? Exatamente no versículo 11. E é exatamente aí que vem o princípio de uma vida abundante, de uma vida próspera. É você ser zeloso com as coisas espirituais, as coisas de Deus, né? Zelo pelas coisas de Deus é se importar com a obra missionária, com evangelização, com cuidado com os irmãos, com a ação social. A prática do zelo ela deve ocorrer em todas as áreas de nossa vida, dentro da nossa casa, o zelo com o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa saúde, o cuidado com a nossa forma de se desenvolver, estudar, de crescer, de ser profissional. O zelo, né, na hora de tomar conta, de cuidar de alguma coisa. Agora, quando você fala na vida espiritual, não é diferente. O cristão deve ser zeloso, cuidadoso. E aí eu pergunto, como está a sua vida de oração? Como está a sua leitura bíblica? Como você vive? Como você anda? Como você tem se comportado no seu testemunho, na sua forma de viver, na sua forma de praticar? Então, o zeloso, ele tem um exemplo, né, de vida. Ele vai no campo da atuação, porque a sua fé não é apenas ler, não é apenas ouvir, mas é praticar. Então, ele se preocupa em ser um cristão autêntico. Ele tem zelo para cumprir a lei de Deus na sua vida, na sua caminhada. Então essa perfeição, essa busca pela santificação, de ser separado, de ser alguém autêntico, verdadeiro, faz parte da vida cristã. Então nós não podemos ser relapsos. O conselho para uma vida abundante, próspera, abençoadora, é o cristão ser zeloso pela palavra de Deus, pela sua própria vida, pela sua igreja e de cumprir então os mandamentos que Deus assim colocou. No serviço do Senhor devemos ser fervorosos. E aí esse versículo ele continua, ele vai dizer: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 11. Então veja, fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então o que seria isso, né? Ser fervoroso, ser alguém que está ali, por exemplo, a água quando ferve, o que acontece com a água? Ela está parada, né? Ela está paradinha lá na panela,
sem nenhum problema, tranquilo. De repente o calor aquece a água, ela começa a ferver, ela começa a borbulhar. O que acontece com essa água? Ela fica agitada, ela fica movimentada. Então, quando o texto quer dizer seja fervorosos no espírito, o texto quer dizer o seguinte: não seja alguém parado, inerte, frio, né? Seja fervente, seja fervoroso, seja dedicado, ou seja, uma pessoa que pega alguma coisa para fazer e faz com dedicação e afinco. Então essa é a visão que nós precisamos ter no tempo que nós vivemos. Sede fervorosos no espírito. Gente que está em movimento, buscando, aprendendo, querendo conhecer a palavra de Deus, querendo conhecer as coisas de Deus, servir a Deus acima de qualquer coisa. Então é alguém que está servindo, prestando um serviço ao reino de Deus com o máximo de empenho, de dedicação, de interesse, né? Com o máximo de dedicação, com excelência. Então, ser fervoroso no espírito é fazer com que as coisas aconteçam. Então, veja, o primeiro ponto para uma vida abundante é ser zeloso. Cuidar das coisas de Deus, da casa de Deus, da obra de Deus, ser alguém dedicado à sua palavra. E depois ele fala, seja fervorosos no espírito. Então, esse fervoroso é exatamente essa visão de movimento. Seja alguém dedicado, não inerte, né? Não alguém parado, alguém que está pronto para servir, pronto para fazer, pronto para realizar para a glória de Deus. E ele vai dizer o cumprimento do versículo, servindo ao Senhor. Então a palavra zelo e fervorosos no espírito está dentro da proposta de servir ao Senhor. Zelo e ser fervoroso no espírito faz parte de uma vida cristã abundante. Essa é uma das características fundamentais para nós que servimos a Deus. Fervorosos e zelosos. Então, esse tipo de cristão que vai para a igreja, só assiste o culto e vai embora, não se preocupa se está precisando de alguma coisa, se tem alguém precisando de ajuda, se tem algum ministério que precisa de apoio, algum ministério que precisa de cuidado, essa pessoa ela está sendo o quê? Zelosa. Ela está preocupada, a igreja precisa de algo, o reino de Deus precisa de alguma coisa, precisa de alguém para ajudar a fazer, a construir, a ajudar o departamento. Essa visão de zelo, de cuidado, ela precisa estar dentro da nossa vida espiritual também. Como é que você está orando? Como é que você está lendo a Bíblia? Você está se dedicando àquilo que Deus colocou você para fazer? Está fazendo aquilo com excelência? E aí nós vamos ver também essa questão de ser fervescente, né? Fervoroso, ser alguém em movimento constante para servir ao Senhor. Então, nós fomos chamados para um propósito. O nosso propósito não é apenas assistir culto, mas o nosso propósito é servir ao Senhor, estar na casa de Deus. E essa visão de reino não pode estar apenas no templo, mas ela precisa estar também na nossa casa. Ela precisa estar também no nosso trabalho. Ela precisa estar também na nossa vida. Então a visão que nós temos que ter de zelo e ser fervorosos servindo ao Senhor. Então, cabe a nós cristãos estarmos empolgados, né, com a igreja, com o culto. É muito bom, né? Chega domingo, algumas pessoas, né, têm o desejo, né, não, eu vou para a igreja, aí a pessoa se arruma, se veste, se maquia, bota a melhor roupa, bota o melhor sapato, passa perfume, se organiza, chega no culto porque ele chega desejoso, né, de ouvir uma palavra, de ser abençoado, porque ele vai servir a Deus. Esse indivíduo ele é fervoroso no seu espírito. Ele está em movimento, ele quer aprender, ele quer crescer, ele quer desenvolver, ele quer fazer a coisa acontecer. E o zeloso é aquele que não apenas chega para receber uma palavra, mas ele chega também pronto para servir. Aonde eu posso ajudar, o que eu posso fazer, onde eu posso contribuir para que a igreja continue fazendo o trabalho. E é exatamente isso que nós precisamos nesse tempo. Um tempo que exige de nós zelo e exige de nós fervor. Porque o que nós estamos vendo por aí é a frieza espiritual se instalando no coração de muitas igrejas.
Nosso tempo é um tempo de risco, é um tempo de perigo, é um tempo de angústia, né? É o choro diante das mortes, mas é um tempo também, o qual Romanos capítulo 12, versículo 11 diz, temos que ser zelosos e também fervorosos em espírito, servindo ao Senhor. E olha que a igreja primitiva, a igreja daquele tempo, era uma igreja que não era apenas uma doença, ou apenas era uma perseguição de morte. Uma perseguição intensa para matar, para destruir a vida dos cristãos. O que temos visto hoje é uma frieza espiritual se instalando de forma lenta. As pessoas não se importam com a igreja, as pessoas não se importam com o culto, não se importa se a igreja vai ter culto ou não, só vão quando dá, quando querem, quando está bom, se está chovendo fica em casa, agora então que a transmissão é pela internet, então agora eu posso ficar em casa. Onde está o fervor no espírito? Onde está, né, o zelo pela obra de Deus? Então é um tempo que nós precisamos refletir sobre a nossa mente. Talvez nós estamos sendo cauterizados na nossa fé e estamos morrendo com os nossos princípios. Romanos 12, 11. No zelo não sejais remissos, ou seja, fracos. Zelo é cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então esse é o nosso tempo que nós estamos sendo chamados, irmãos, a não nos acomodar, chamados a não descansar, chamados a não desistir. É claro, é um tempo de máscara, de álcool gel, é um tempo que temos que ter cuidados, mas nós não podemos perder o zelo pela obra de Deus. Nós não podemos perder o fervor do Espírito de continuar a fazer as mesmas coisas que nós fazíamos há um ano atrás. É claro que agora é diferente, com distanciamento, com cuidado, mas não deixamos de fazer. A pregação continua, o evangelho continua. A forma de nós lidarmos com esse tempo é diferente, mas a nossa essência continua a mesma. É pregar, é ensinar e levar o ID de Jesus. Então nós precisamos, neste momento, de zelo e precisamos, nesse tempo, de fervor, servindo ao Senhor em toda e qualquer situação. Então a vida cristã abundante, ela depende em primeiro lugar de uma conversa íntima nossa. Quem eu sou diante de Deus? Qual o propósito que o Senhor me chamou? E ele também precisa ver qual é a nossa comunhão com esse Deus. Porque se o nosso zelo é apenas no domingo e durante a semana nós não temos comunhão nenhuma, nós vamos morrer. Como está a sua comunhão na oração, na leitura bíblica, no momento de leitura particular sua com Deus, de ouvir Deus, de meditar? Como está, né, essa forma dessa busca espiritual? Está sendo zelado ou sendo zelosos por isso? Ou nós estamos apenas vivendo esse tempo, consumindo internet, consumindo palavra de muita gente, mas na verdade nós não estamos vivendo a maturidade e o fervor espiritual em nossa vida. Então é um tempo de cuidados, para que você não morra, para que você não desista e que os seus olhos percam o brilho do que é o Evangelho, que os seus olhos percam o brilho do que é a mensagem da cruz, que esse tempo não venha apagar de nós a alegria de ir ao culto, de subir as rampas ou as escadas ou passar pelas portas para um domingo de adoração. Quando nós colocamos a nossa roupa, nos arrumamos, pegamos os nossos filhos, o nosso carro, ou o Uber, ou o ônibus, ou vai a pé, mas nesse momento que nós transitamos da nossa vida particular para o culto público, existe dentro de nós uma satisfação, existe de nós um fervor espiritual de estar na casa de Deus. E o zelo de saber que a igreja a qual eu pertenço, ela precisa ser cuidada por mim. Ela precisa ser abençoada por mim. E há muitas pessoas que talvez estão perdendo esse zelo, porque elas não se preocupam o que falta na igreja, o que a igreja precisa, o que o pastor precisa na sua exercendo o seu ministério, para que ele possa desenvolver e fazer o melhor para o reino de Deus. Nós precisamos resgatar o zelo e resgatar o fervor espiritual que possivelmente,
possa estar morrendo nesse tempo em que as pessoas estão se escondendo, as pessoas estão fugindo, as pessoas estão mais na sua casa vendo televisão, Netflix e internet. Estamos esquecendo dos princípios de ter uma vida zelosa e uma vida fervorosa servindo ao Senhor. Que Deus nos ajude, porque somente com zelo e com fervor espiritual é que nós vamos ter uma vida abundante, uma vida de bênção, uma vida de paz. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guarde e que o Senhor proteja profundamente aí a nossa igreja, como também as igrejas dos irmãos. Então, vamos orar, vamos ver quem está por aqui. Sandra Pani, Nilcilene, Graça Elaine Medeiros, peço oração por mim e pelas minhas filhas, somos novas em Caxias, visitei a igreja uma vez e agora estou assistindo as lives. Deus abençoe, Elaine. Paulo Roberto Bonifácio, Deus abençoe. Márcia Admiral, Deus abençoe. Roberto Bonifácio, Deus abençoe. Mário Drummond, Adriana Reis, Vera Lúcia, Ana Paula, Tina Neves. Marinete está aí, deixando aí o telefone para quem quiser reservar o almoço para domingo. Você vai se livrar da cozinha. O almoço aqui é R$10, você pode colocar o seu nome e o seu alimento vai ficar separado. Maria de Fátima, Ana Paula está por aqui, peço oração pela minha vida. Meu transplante estava perto, mas com o aumento da pandemia foi tudo adiado. Vamos aguardar. Pastor Biratã está com a gente também, Deus abençoe. A Tata Silva, Jamile está aí também. Elzira Teixeira, Deus abençoe todos vocês. Que Deus dê paz, alegria e conforto ao coração de todos os irmãos. Então nós vamos orar, vamos buscar a presença de Deus nessa hora. Espero que você esteja bem nesse tempo. Não esquece aí de deixar aí o seu joinha, o seu oi, isso nos ajuda no desenvolvimento do canal. Quando acabar essa live, ele vai ficar no Facebook e depois ele vai para o YouTube. Lá também tem gente que vai assistir o culto mais tarde. Tá ok? Deus abençoe a todos. Não esqueça, vida abundante exige de nós zelo e exige de nós fervor espiritual. Que o Senhor nos ajude nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo muito difícil, muito complicado, mas o Senhor é conosco. Vamos falar com o nosso Deus e o meu desejo é que você tenha uma noite de descanso. Pai querido, rendemos graças pela vida dos teus filhos. Te pedimos a Deus que tu dê a eles paz, alegria, dê a eles proteção nesse tempo que vivemos. Guarda a nossa vida, renova nossas forças, ó Deus. Nos coloca, Deus, diante do Senhor, para que o Senhor cure, para que o Senhor liberte. Quero orar pelos pedidos de oração que estão expostos aqui nesse canal, aqueles que virão depois, que teus filhos sejam guardados, protegidos e abençoados, ó Pai, pela sua presença. Dê a eles uma noite de descanso, guarde a sua vida e que essa sexta-feira seja uma sexta-feira de vitória em Cristo Jesus. Nós oramos, nós te agradecemos e clamamos ao Senhor que nos ajude a ter o zelo pela tua obra e ter fervor na vida espiritual. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor assim nos abençoe, dê uma noite de paz a todos os irmãos. Quero incluir nessa oração todos aqueles que necessitam de cuidados. E vamos juntos, gente, se cuidando, álcool gel, máscara, não facilita, mas também não deixe que o medo se instale no seu coração. Vamos zelar pela nossa vida espiritual e vamos também ter fervor, porque é tempo de buscar o Senhor nesses dias, neste momento. Nós somos a geração que foi separada por Deus para viver esse tempo. E nós temos que viver neste tempo de forma digna, com fé e com esperança de que tudo isso vai passar e nós estaremos de volta, se o Senhor assim nos permitir, com a nossa normalidade. Valeu, pessoal, um abraço e amanhã eu estou de volta, se o Senhor assim nos permitir. Fique com Deus e uma noite de paz. Valeu, pessoal, um abraço.